Eu sou Mariane Roma e hoje nós vamos falar sobre os indicadores epidemiológicos. E para me ajudar nesse assunto, eu conto com a presença da Paula de Castro, que é doutora em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Mariane. Professora, começa contando para a gente o que são os indicadores epidemiológicos. Os indicadores epidemiológicos são medidas síntese, que a gente chama. Síntese por quê? Porque eles resumem uma grande informação por trás deles, né? Então, são indicadores, né? São números, que são expressos, né? Na verdade, numericamente, informações expressas numericamente, que determinam uma série de informações ali. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando sobre taxa de mortalidade infantil, a taxa de mortalidade infantil, ele é um indicador que parece que é só um número, mas na Sim. verdade ele resume uma série de outras informações relacionadas. Por exemplo, por que crianças menores de 1 ano morreriam, né, de doenças preveníveis, de algo que é prevenível? A principal causa de óbito de crianças menores de 1 ano é a diarreia. A diarreia ela só acontece, né, e a criança só morre desidratada por um choque hipovolêmico, ou seja, por falta né, de água, de hidratação no seu próprio corpo, porque a coisa chegou num momento, né, num ponto em que ficou, né, que a criança está tão grave que acaba, indo a óbito. Mas são doenças que são, preveníveis, né? Sim. Então ela fala muito sobre aspectos relacionados ao sistema de saúde, à qualidade da assistência ao parto, ao pré-natal, antes do parto, né, o pré-natal, a assistência ao parto e ao pós-parto, né. Como é que foi, esse todo o atendimento, né, como é que foi esse acesso ao sistema de saúde? Essa maternidade, ela tinha condições sanitárias para receber essa paciente, né? Então assim, tem uma série de questões ali envolvidas ao sistema de saúde, mas não só. Quando essa criança ela vai para casa, os aspectos relacionados ao sistema de saúde, à prestação do serviço imediato, ao procedimento, ao parto, ela deixa de ser, tão fundamental. E Sim. passa a ser fundamental outras questões também relacionadas ao sistema de saúde, como, por exemplo, a vacinação, né, como por exemplo, a alimentação desse bebê, como é que funciona, né, porque tem muitas pessoas que acham que antes dos 6 meses você pode já entrar com alimentação, com alimentos, e a criança ela não está preparada, ela não tem um organismo preparado para isso, né, e isso Sim. pode gerar uma série de repercussões, não só naquele momento, como para o futuro, se ela consegue sobreviver àquele primeiro ano, né, essa é uma pessoa que vai ter alergias alimentares, que vai ter problemas sérios intestinais, né, que pode ter inclusive pólipos, câncer, né, relacionados a essa falta de orientação da família. Então, assim, está relacionado ao sistema de saúde direta e indiretamente. E, Sim. além disso, aspectos sociais. Se essa criança ela está, de repente, brincando ali, né, engatinhando, muito próximo, por exemplo, a um lixão, né, de repente, há uma falta de assistência de saneamento básico, então ela está ali tomando uma água que é contaminada, né, brincando perto, de repente, de uma fossa ali de esgoto. Sim. Então a gente está falando de condições sociais, né, de falta de condição e de acesso mínimo aos aspectos relacionados diretamente à saúde, né, a uma alimentação correta, a uma alimentação balanceada, né, de que forma que você vai fazer a introdução alimentar desse bebê. Então tudo isso diz respeito aos óbitos, né, as causas principais de óbito nesse primeiro ano de vida. Então você entende que ela, na verdade, resume uma série de informações que não estão só relacionadas à mortalidade infantil, né, fica Sim. parecendo que é só isso. Uma coisa que as pessoas confundem também é que mortalidade infantil é o primeiro ano de vida dessa criança, né, então porque infantil dá, às vezes, a entender que é a Sim. infância da criança, né. Só que não, na verdade, é esse primeiro ano de vida, que é um ano de vida, assim, talvez o ano mais importante da vida desse bebê, porque ele é totalmente vulnerável, né, ele não tem, como fazer escolhas, né, daquilo que ele, vai ter contato, né. As questões ambientais, as questões externas, elas vêm a ele, né, e ele não tem como escolher, como dizer que sim ou que não, ele simplesmente vive ali, né, totalmente vulnerável e dependente de um adulto que tome as decisões por ele. Então, por isso que é tão importante a gente estudar e entender o contexto desse indicador, né, o que ele de fato traz pra gente de informação. Então, assim, concluindo, por que a gente pode dizer que eles são tão importantes na epidemiologia?
Eu acho que, assim, os indicadores de saúde, eles são a base de todo o sistema de saúde, né? Os gestores de saúde, os administradores do nosso sistema, a gente está falando ali dos secretários de saúde, estadual, municipal, do ministro da saúde, ministra da saúde, mas não só, a gente está falando dos profissionais técnicos, dos profissionais de saúde. Todo o sistema de saúde, ele se organiza dentro desses números, né? Dessas informações. A gente tem, por exemplo, indicadores de saúde dos mais variados cenários que você puder imaginar. Desde, por exemplo, a gente tem o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O CNES, ele traz informações, por exemplo, de hospitais, de clínicas particulares e públicas, né? E de qual tipo de profissional que está vinculado àquele estabelecimento, né? Aquela clínica, aquele hospital, o que for. Mas não só isso, a especialidade daquele médico ou daquele enfermeiro, né? Qual é o serviço, qual a quantidade de horas que aquele profissional ela tá. Então, assim, é uma granularidade muito grande, é um nível de detalhe muito, muito grande, né? Muito amplo. A gente depois tem informações relacionadas a, por exemplo, o câncer. A gente tem informações sobre vacinação. A gente tem um sistema de informação só para atenção primária, né? Que aí a gente tem ali o CISAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, né? Que é a atenção primária. Ali eu consigo ver, em média, né? Quantas consultas aquela gestante que acessou aquela unidade de saúde fez. Se ela fez as 6 consultas básicas ou ela fez menos. Então, quer dizer, isso já te diz, poxa. Então, o sistema de saúde, ele não está fazendo a busca ativa, não está indo atrás dessa paciente. A grávida, como assim ela fez menos de 6 consultas, né? Então, assim, é um indicador que está sendo coberto ou não. Ele fala, por exemplo, sobre a quantidade de aferição de pressão arterial, por exemplo, que a unidade de saúde fez ou não. Né? Então, assim, até a quantidade de aferição de pressão arterial, né? Eu consigo avaliar dentro de um sistema de informação. Então, assim, são indicadores de saúde que trazem para a gente informações sobre a qualidade do serviço prestado, né? Sobre o tipo de paciente que está ali, informações sobre o perfil. E, inclusive, eu posso fazer até uma média de quantos profissionais para cada 1.000 habitantes eu tenho. Será que eu estou com profissionais suficientes? Será que eu consigo, de repente, em determinado lugar, poxa, eu estou com menos fisioterapeuta no bairro tal. Então, peraí, eu tenho aqui uma média de profissionais, esse aqui tá abaixo da média. Ah, então ali eu já sei onde é que eu tenho que contratar profissionais. Sim. Até isso eu consigo saber pelo sistema de saúde. Então, assim, pelos indicadores de saúde, né? Eu consigo criar taxas. Então, assim, realmente é algo muito importante para o gestor, né? Poder fazer uma tomada de decisões de forma informada, né? Sim. Por evidências, porque essas são evidências que a gente tem, né? E são evidências científicas muito importantes, muito relevantes. Agora, tudo começa pelo profissional de saúde lá da ponta, que preenche os dados, né? Então, como que é importante o preenchimento desses dados para gerar informação e gerar lá na frente um indicador de saúde. Então, assim, eu acho que o mais fundamental e que talvez que a gente possa deixar aqui, assim, de mensagem final, né? É realmente, assim, a importância de você preencher um prontuário corretamente, a importância de você preencher uma notificação compulsória, né? No Brasil, a gente tem uma lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória. O que é isso, né? É uma lista nacional em que você tem todas as doenças e todos os agravos de saúde que são obrigatórios do profissional de saúde preencher. Isso é tão importante, por quê? Porque a partir disso, a gente consegue sistematizar os dados que estão acontecendo lá no território. Como é que a gente conseguiu descobrir que estava acontecendo casos de Covid na pandemia, por exemplo? Porque teve um profissional de saúde que atendeu um caso estranho, com uma gripe diferente, que evoluiu rapidamente para uma internação em UTI. Então, assim, houve um profissional de saúde que atentou ali, conseguiu ver e preencheu ali os dados e fez uma investigação epidemiológica ali. Né? Então, assim, Sim. essa é a importância. Como que, por exemplo, a gente conseguiu descobrir na época, não sei se você se lembra dessa questão da Zika, Sim. né? Que estava gerando microencefalia nas Sim. crianças, porque houve lá profissionais de saúde que começaram a observar, poxa, olha só que estranho. Então, as grávidas, similaridade, né? Então, por quê? Isso é uma investigação epidemiológica, né? E como é que isso aconteceu? Porque teve lá um profissional de saúde que preencheu a ficha das doenças da lista nacional de agravos de notificação compulsória, e assim, também tem isso. Começou a perceber que, peraí, isso é uma doença diferente. Ela tem aspectos
diferente do que eu tô acostumada a ver. Então, eu vou fazer vou abrir uma ficha de investigação epidemiológica aqui. Que é o quê? É uma doença diferente. A gente tem uma lista, inclusive, isso está em todo o serviço, assim, todo hospital tem um serviço de vigilância epidemiológica, tá? Então, assim, nesses hospitais, clínicas, e que a gente tem um serviço de investigação, a gente tem lá as fichas para cada tipo de doença. Sim. E a gente tem uma ficha de investigação epidemiológica. Essa ficha é super importante justamente para, olha, é uma febre diferente, tem uma coisa... E ali você vai anexar tudo, vai anexar raio-x, tomografia, ressonância, exames laboratoriais, tudo você vai inserindo nessa ficha. Vem uma equipe da vigilância da Secretaria de Saúde para poder fazer essa investigação junto com você, isolar esse paciente, acompanhar dentro da casa do paciente o que está acontecendo com ele. Então, assim, isso as pessoas não têm muito essa ideia, mas o Serviço de Saúde, ele atua até nisso. Sim. Olha como é que o SUS, ele é fundamental para nossa vida no dia a dia. Você imagina se a gente não tivesse o SUS, Nossa. né? Você imagina em países que não existem o SUS, como os Estados Unidos, por exemplo, que não existe esse nível de granularidade, assim, de trabalho. Então, os indicadores de saúde, eles dão esse nível de detalhamento, né, de informação para que a gente possa tomar a decisão de uma forma correta e apropriada e eficaz. Perfeito. Agora, para fechar, quais são as características básicas que um indicador deve apresentar? Bom, então, primeiro de tudo, o indicador ele tem que ser confiável, Sim. né? Porque se tiver muita falha, tem alguma coisa estranha. Sim. Você quer ver uma coisa? Semana passada eu estava fazendo um estudo sobre mortalidade materna. E eu estava compilando dados, coletando dados do sistema de informação. A gente sabe que, tradicionalmente, a região norte do nosso país tem tem muitos óbitos infantis e muitos óbitos maternos, né? Isso, tradicionalmente, a gente já vem estudando isso há muitos anos, a gente lê muito a respeito. Então, assim, a gente sabe que a região norte tem algumas características específicas, enfim, até endêmicas em alguns aspectos, mas não nesse. Mas é isso, assim, a gente sabe que tem essa questão. E eu vi que Porto Velho, por exemplo, teve só 5 óbitos em todo o ano de, não sei, acho que 2020. Em todo o ano de 2020 foram 5 óbitos maternos. E ao passo que, por exemplo, São Paulo tinha 100 e tantos, Rio de Janeiro 100 e tantos, outras cidades, outras capitais também, assim, um número bem, assim, expressivo. E eu falei, cara, esse número não tá certo, sabe? Tem alguma coisa estranha aqui que a gente tem que observar, que a gente tem que olhar. Ao mesmo tempo, assim, eu não conheço ninguém em Porto Velho que possa me dar essa informação e me dizer, não, realmente, a gente não preencheu, ou faltou esse ano, a gente preencheu no ano seguinte, ou... Enfim, coisas que podem acontecer no sistema de saúde. Mas algo estava me dizendo que, poxa, tradicionalmente, isso não ocorre aqui. Sim. A gente, às vezes, vê no sistema de saúde, sei lá, mortalidade infantil. E a gente vê, um ano é 1.000 óbitos, no outro ano é 2.000 óbitos, no outro ano é 3.000 óbitos, no ano seguinte é 0 óbitos. Não tem como. Entendeu? Como é que vem num crescente e do nada ele para e tem 0? Como é que de 3.000 vai para 0? Alguém não preencheu esse dado, né? Esse dado não foi parar no sistema de informação da forma correta. Então, aí a gente desconfia da qualidade do dado, né? Então, a gente chama isso, em estatística, a gente chama isso de missing. Tá acontecendo alguma coisa, eu vou ter que fazer toda uma homogeneização no meu banco de dados, eu vou ter que organizar isso estatisticamente para eu não ter tantas falhas no meu banco de dados e isso não comprometer a minha análise estatística, né? E, enfim, e a gente tem essas questões. Então, a gente sabe que no Brasil, diferente do que muitas pessoas pensam, existe uma subnotificação muito grande dos nossos dados, né? E essa subnotificação, ela é em tudo. Tanto nos dados de óbito, nos dados de nascimento, tem gente que nasce e morre no Brasil sem passar por registro civil. Sim. Que não tem, chega lá com 50, 60 anos de idade e não tem ainda carteira de identidade, né? Que não tem um CPF, que nunca teve uma conta bancária, que não tem nem registro de nascimento. Então, assim, isso acontece. A gente está falando de um país que é realmente muito grande, muito diverso, e essas questões acontecem. Então, assim, a subnotificação, ela é real e ela acontece. Então, não é que a gente não confie plenamente nos nossos dados, mas os nossos dados a gente sabe que, em alguns aspectos, principalmente aqueles dados que não passam por registro civil, eles são menos confiáveis, né? Sim. Então, essa subnotificação ela é muito clara pra gente. E uma coisa básica, né, no sistema de saúde, ele tem que ser confiável, né? E a gente sabe muito bem que no Brasil, não necessariamente os dados são tão fidedignos assim, né, com o que acontece na realidade lá da ponta, lá
né, da unidade de saúde, a gente sabe que nem sempre a gente tem esse dado de uma forma assim tão confiável. Então, que pode gerar algumas questões. Então, assim, um dos aspectos básicos é a confiabilidade, né? Então, a confiabilidade, a capacidade desse indicador, ele conseguir ser comparável, por isso que a gente traça muitos aspectos relacionados enfim, a gente sempre faz lá o cálculo por cada 100 mil habitantes, por cada 1.000 nascidos vivos, por exemplo. Essas são padronizações para comparação, né, de populações e tudo isso. E esses dados, esses indicadores, eles também devem ter a capacidade de serem comparados também com outros países. Por isso que a gente tem fórmulas muito bem estabelecidas para o cálculo, para a gente poder comparar com outros países, né? Sim. Porque esses dados, ele também... A gente tem, por exemplo, a gente tem painéis de dados, por exemplo, da OMS, que trazem dados brasileiros, porque a gente tem dados padronizados com o mundo inteiro, né? Então, assim, não dá para eu surtar e criar um dado da minha cabeça e dizer que a partir Sim. de agora vai ser assim. Não, a gente trabalha com informações internacionais e confiáveis e científicas, né? Então, é isso que guia as nossas prerrogativas, assim, dentro da área de saúde. Então, é também dentro dessa vertente que a gente precisa se preocupar com essas características básicas que o indicador deve ter. Bom, chegamos ao final, mas eu gostaria de agradecer você pela presença e também por todo o conhecimento. Muito Obrigada. obrigada, Paula. Obrigada. É isso, chegamos ao final e eu realmente espero que a gente tenha conseguido agregar bastante conhecimento a todos. Até a próxima!